Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host, o responsável pelo projeto Clube do LCA. Sejam bem-vindos a mais um episódio, um podcast onde a ciência encontra a prática clínica na reabilitação do ligamento cruzado anterior. Hoje a gente vai falar sobre uma das principais causas de dor e limitação no pós-operatório de ligamento cruzado anterior, que muitas vezes passa despercebida, a síndrome do ciclope. No episódio passado eu trouxe o assunto dor persistente e essa é uma das causas de dor persistente pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, perda de extensão após a reconstrução do LCA, será que a gente está pensando de fato na síndrome de ciclope? Então, se você é profissional da área, já teve algum paciente que não ganhava extensão total, mesmo com boa adesão ao tratamento, sem muita dor e sentiu o joelho travando, esse episódio é para você. E se você é um paciente, um atleta que está passando por reconstrução do LCA, esse episódio também é para você, para prevenir e para evitar esse tipo de dor. Bom, Thiago, mas o que é essa tal da síndrome de ciclope ou ciclope síndrome? É uma lesão que é um tecido fibroproliferativo, ou seja, um tecido fibrótico que se forma no aspecto anterior do enxerto, geralmente no túnel tibial, ou seja, no osso de baixo. O termo ele foi criado porque na artroscopia o nódulo parece um olho único, como aquele personagem mitológico, o Ciclope. Basicamente, é como se fosse uma cicatriz que cresce no lugar errado, impedindo a extensão total de joelho. Ou seja, é uma fibrose que se forma nessa região. E existem alguns sinais clínicos e possibilidades da gente identificar isso. O déficit persistente de extensão ativa e passiva, geralmente de 5 a 10 graus comparado ao lado contrário, a queixa de travamento ou bloqueio mecânico no final da extensão, uma dor anterior no joelho, principalmente ao tentar estender ou correr, e pode aparecer entre 4 a 12 semanas pós-operatório. Às vezes o paciente, o atleta, ele relata que o joelho não estica mais como antes, o que parece uma certa trava no final do movimento. Isso já acende um sinal de alerta. E quais são os fatores de risco para que isso aconteça? O primeiro é uma imobilização prolongada nas primeiras semanas. O segundo é um déficit de extensão precoce não corrigido. O terceiro é hematoma intraarticular mal drenado, então aquele joelho muito inchado é um fator de risco. E o quarto é uma técnica cirúrgica com um túnel muito à frente, muito anterior. Ou seja, aqui a gente resume em uma reabilitação lenta ou a falta dessa reabilitação, falta de mobilização precoce, falha no controle inflamatório, pode abrir espaço para uma síndrome do ciclope. Essa semana mesmo postei nas minhas redes sociais um paciente pré-operatório que preparei para uma cirurgia. Ele me manda uma mensagem no dia seguinte pós-cirúrgico: Thiago, o médico pediu para eu não fazer cirurgia inicialmente, só depois de tirar os pontos. Isso é um erro, tá, gente? Eu falei para o paciente, tentei entrar em contato com o médico, mas isso é um grande erro. E eu até entendo os médicos que seguram um pouco os pacientes pós-operatórios, talvez por experiências passadas, por algum receio de algum outro profissional que já fez, entre aspas, e desculpe a palavra, que já fez alguma cagada no pós-operatório, mas quem perde com isso é o paciente. A reabilitação precoce. Eu não gosto de usar o termo precoce porque, para mim, é normal começar o tratamento ou no dia seguinte. Essa reabilitação precoce, ela é fundamental para prevenir esse tipo de síndrome. E essa síndrome, ela tem uma relação muito alta com falhas na reabilitação. Por isso que é importante priorizar a extensão desde o início, não só a extensão passiva, mas também de forma ativa. Importante movimentos como mobilidade patelar, elevação do calcanhar, exercício em cadeias cinéticas aberta, com progressões, obviamente, e cuidados. Evitar o foco exclusivo no ganho de força nas fases iniciais, sem recuperar amplitude. Não adianta fortalecer um joelho se ele não estende completamente. Não adianta eu ter força em um certo grau de movimento, mas ter uma limitação de amplitude de movimento. O cérebro não vai confiar muito no joelho travado para correr ou saltar. Bom, Thiago, mas o que fazer então a partir disso? Primeiro, na fase inicial, fisioterapia intensiva com foco em mobilidade, principalmente em extensão,
ativa e passiva e trabalhos de mobilização patelar. Se não houver melhora, talvez pedir um exame de imagem onde pode mostrar esse nódulo cicatricial anterior. A reabilitação precisa ter olhos atentos. Quanto mais cedo a gente identifica, maior a chance de reverter sem cirurgia. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de incidência de síndrome de Ciclope, entre 2 a 10%, dependendo da técnica cirúrgica, é o que a gente vê no contexto prático. Os estudos apontam que a extensão completa nas 2 primeiras semanas é o principal fator protetor. Então, o ganho de extensão inicial é fator protetor. Pessoal, a perda de extensão pós-reconstrução do LCA não é normal. A gente não pode aceitar isso como parte da evolução. Se houver dor, travamento ou rigidez, pode estar acontecendo uma síndrome de Ciclope. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se você é um profissional da área e quer aprofundar ainda mais nesse tipo de assunto, a mentoria Clube do LCA está aí para isso. Então, eu vou abrir algumas vagas para o mês de junho e é onde a gente mergulha nos detalhes, no detalhinho, coisas que mudam a prática clínica de verdade. Se você tem interesse na mentoria Clube do LCA, manda uma mensagem direct no Instagram, a nossa equipe vai responder você. E se você é um paciente, um atleta que está ouvindo esse episódio, o programa Clube Rehab também estará com algumas vagas para o mês de junho. O programa Clube Rehab é um programa de reabilitação online focada no retorno ao esporte com o máximo de confiança possível. Já atendi muitos atletas online, principalmente atletas que não têm profissionais por perto ou que querem intensificar ainda mais o seu processo de reabilitação. Se você é um paciente, um atleta que está interessado nisso, mande também a mensagem no Instagram com a palavra Clube Rehab. Nossa equipe irá responder sua mensagem e irá determinar os próximos passos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio com colegas que trabalhem com reabilitação, com outros profissionais, com seu paciente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.